Brahim Dias cansou de esperar os espanhóis e agora será o novo rosto do Marrocos para a disputa da próxima Copa do Mundo em 2026. Mas o plano da Federação Marroquina é muito maior do que você imagina. Família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo. Se você gosta de futebol africano, seleções africanas e clubes africanos, aqui é a sua casa, porque hoje falaremos sobre Brahim Dias, o cara que escolheu representar Marrocos e que representa também uma das grandes escolhas da história do futebol africano recente, sobre jogadores e essa disputa cada vez mais real e atual sobre Europa e seleções africanas e como as questões coloniais, geopolíticas atuais influenciam dentro dessa questão de uma decisão de um grande jogador como é o Brahim Dias, dentro de um grande clube como é o Real Madrid. E hoje a gente vai falar sobre Brahim Dias dentro do aspecto esportivo, geopolítico e histórico. Por isso eu já faço um pedido muito importante para vocês, deixar o like e se inscrever. Se você chegou aqui por acaso para pesquisar sobre o Brahim Dias, se inscreva, porque toda semana a gente solta vídeos sobre o futebol africano aqui. Estou voltando depois de umas 3, 4 semanas, então preciso muito do like no comecinho do vídeo já para ajudar, porque aqui o nosso canal é independente. Se você quiser acompanhar o futebol africano todos os dias, é só chegar lá no nosso Instagram, Africamamba Oficial, @AfricaMambaBR. A gente produz vídeos, conteúdos em textos todos os dias, e também lá no TikTok, @AfricaMamba Oficial. Tanto no Instagram e tanto no TikTok, estamos produzindo para além do YouTube, beleza? Vamos falar sobre Brahim Dias, que é o atleta que nasceu na Espanha, nasceu em Málaga, mas tem avó paterna no Marrocos e tem um pai que basicamente nasceu num território historicamente dito marroquino, apesar de ser na Espanha. Eu vou explicar sobre tudo isso e como essa figura do Brahim Dias, um atleta que fez as categorias de base do sub-17 ao sub-21 da Espanha, faz agora com que esse jogador seja o grande rosto pop do Marrocos, da Federação Marroquina e do Walid Regragui. E é sempre importante a gente falar como o Brahim Dias, ele me parece ser, taticamente, o jogador perfeito para a seleção do Marrocos, que já tem um meio de campo com Amrabat, Ounahi, Ziyech, e agora vai ter a incrementação de um potencializador criativo dessa seleção, que será Brahim Dias. E, cara, a gente está falando de um Marrocos que teve problemas de criação na última Copa Africana de Nações, teve alguns problemas no seu aspecto de contra-ataque, de transição ofensiva, de recomposição defensiva, e aqui eu vou tentar mostrar alguns aspectos interessantes também táticos, como ele pode ajudar. E se a gente for dar uma olhada no mapa, por exemplo, do Brahim Dias nessa temporada 2023-2024 pelo Real Madrid, a gente percebe que é um jogador que atua muito justamente pela faixa aonde o Marrocos é muito forte ofensivamente, que é aquele lado direito e aquela triangulação, Ounahi, Hakimi e Ziyech. E como ele pode ser um potencializador criativo dessa seleção, um jogador que pode atuar como um camisa 10, digamos assim, dentro do time do Real Madrid. Ele é um jogador que atua muito no 1 contra 1, e é um jogador que gosta muito de ter a bola em progressão. Ele arranca, tem uma boa arrancada, tem um bom 1 contra 1 e tem uma boa finalização. Inclusive aquele gol que ele faz contra o RB Leipzig pelo jogo de ida das oitavas da Champions League representa muito o que de fato é o Brahim Dias como jogador, e como ele foi potencializado, também maturado desde a sua última passagem do Milan até agora ele se firmar mais nessa equipe do Real Madrid do Carlo Ancelotti. Ele é um jogador que o Marrocos precisava. E aí a gente está falando dentro de uma federação marroquina que tem um projeto muito interessante de captação da sua diáspora, que eu sempre falo, vocês já estão cansados de eu falar isso, mas quando a gente tem a informação dentro dos grandes jornais da Espanha que a Federação Marroquina já acompanhava esse atleta desde 2017, antes dele se firmar no Real Madrid, ainda quando ele era uma promessa lá no Manchester City ainda, a gente percebe que a Federação Marroquina não está para brincadeira, e que esse processo de captação e de monitoramento faz o Brahim Dias um grande protagonista, pensando em Copa Africana 2025 e Copa do Mundo 2026, e também Copa do Mundo 2030, que daqui a pouco a gente vai citar. Mas para além do fator ofensivo e toda a capacidade e maturidade que o Brahim Dias acabou adquirindo nos últimos anos, e aquela passagem no Milan foi muito importante para ele amadurecer taticamente também. Cara, esse print que a gente está vendo aqui é algo fantástico, porque é o Brahim Dias recompondo defensivamente e fechando uma linha de 5 na equipe do Real Madrid. Se a gente for dar uma olhada, por exemplo, no gol que o Marrocos sofreu, que foi o gol da eliminação, um dos gols da eliminação contra a África do Sul,
a capacidade do Marrocos de defender e de recompor na última Copa Africana foi um dos fatores que custaram a eliminação do Marrocos, do Walid Regragui, na última Copa Africana de Nações. E ver esse print dele recompondo ali como basicamente um lateral direito, sem a bola, faz com que o Brahim Dias seja não só aquele atleta que evoluiu com a bola, mas que, sobretudo, amadureceu defensivamente dentro de um esquema tático do Real Madrid. E dentro do esquema do Marrocos, com o Amrabat, ou Naí, o Hakimi sempre subindo como lateral direito, o Brahim Dias conseguindo recompor dentro desse sistema defensivo do Marrocos, por exemplo, vai ser muito interessante. Então o Brahim Dias não é um jogador que amadureceu apenas com a bola, é um jogador que também sabe recompor da maneira certa, da maneira coordenada, e faz com que ele também, na ausência do Bellingham no Real Madrid, seja um jogador extremamente importante para o esquema tático do Ancelotti. Por outro lado, a gente precisa falar como ele será o jogador, e eu acabei de falar, o rosto pop da próxima Copa Africana 2025. Lembrando que o Brahim Dias, cara, e o Marrocos, especialmente o Marrocos, né, não vence uma Copa Africana desde a década de 70, e já vai completar 50 anos, basicamente, que o Marrocos não vence uma Copa Africana de Nações. Então, todo o torneio que vai ser sediado no Marrocos está sendo preparado para que o Marrocos vença esse torneio depois de muito tempo. E a Federação Marroquina sabe disso, e por isso precisa do Brahim Dias, um sonho antigo dentro de um jogador que cansou de esperar, como eu disse no começo do vídeo. A Espanha esperou 7 anos por uma chance real dentro da Espanha, apesar de já ter jogado em 2021. E um texto do jornal Marca, que fala sobre a mudança de nacionalidade, né, digamos assim, do Brahim Dias, que falam: é uma vergonha para nós, a Espanha, e uma alegria para eles, o Marrocos, o que demonstra o papel e a qualidade técnica que o Brahim Dias tem, e desse novo momento de fluxos migratórios dentro do continente africano, dentro da Europa, que é algo que a gente sempre fala aqui. A gente está falando dentro do Marrocos, que tem uma diáspora muito grande na França, tem uma das maiores comunidades de imigrantes da Espanha, tem uma comunidade bem interessante de atletas surgindo na Holanda, e sobretudo agora, ultimamente também, os jovens atletas surgindo nos clubes alemães. Futuramente a gente pode falar de alguns jogadores do Marrocos que podem surgir no futebol alemão também. Ou seja, é um processo de monitoramento e captação de atletas ainda na sua juventude, nas categorias de base dos grandes clubes, surte efeito agora nesse projeto, pensando esses dois grandes eventos basicamente em menos de 2 anos, que é a Copa do Mundo e é antes a Copa Africana de 2025. Tudo é um ganho político e geopolítico do Marrocos sobre a Espanha. Espanha, que já foi um dos países que colonizou historicamente o Marrocos, e tem uma disputa territorial historicamente também, falando sobre dois enclaves, que é Ceuta e Melilla, que são duas fronteiras terrestres muito utilizadas por imigrantes do continente africano inteiro, e que volta e meia dá problemas, aí questão de fluxos migratórios, questão de repressão, mas também como essa fronteira é utilizada historicamente para os próprios marroquinos. O pai do Ibrahim Dias nasceu em Melilla, que é um enclave espanhol, mas que, na verdade, historicamente, se a gente for falar mesmo, fica em território marroquino. E essa é uma das grandes questões históricas, a reivindicação de Ceuta e Melilla como território marroquino e não espanhol, fruto de todas as questões do colonialismo europeu, mas que oficialmente Ceuta e Melilla são territórios espanhóis, apesar de não ficar na Espanha, para a gente ver como é que funciona. Ou seja, em Dias ele também faz parte desse novo mundo de fluxos migratórios, principalmente nessa relação Espanha e Marrocos. Em Dias, cara, ele é muçulmano também. Então, isso é um facilitador para que ele a ambientação dele na seleção marroquina, perdão, seja ainda mais facilitada, assim como foi com o Hakimi, quando ele escolheu representar o Marrocos, não a Espanha, ainda nas categorias de base do Real Madrid, e como a identidade cultural e a identidade religiosa facilitam também nessa escolha dos jogadores. Óbvio que o Brahim Dias escolheu pelo fato também de ser um bom projeto para ele, e tá tudo bem, e tem que ser assim. Pense comigo, vocês aí na sua casa, no busão, na academia, onde você esteja assistindo esse vídeo. Se chega uma seleção africana, que você tem sua ancestralidade ligada a esse país, a sua família, por mais que você goste muito dessa seleção e pense logo de primeiro em defender essa seleção, você vai querer ouvir o projeto. Tá, beleza, meu parceiro. Qual é o projeto que você tem para eu jogar na seleção do Marrocos? Qual é o meu papel dentro desse projeto? Qual é o projeto a médio e longo prazo que você tem a me oferecer?
O Brahim Dias sabe que o projeto do Marrocos é um projeto que vai beneficiar muito a sua carreira. E o Marrocos, evidentemente, como seleção, vai ser muito beneficiado por um jogador que tem 20, 21 anos, jogador jovem, ou seja, um jogador preparado não só para os próximos 2 campeonatos, como Copa Africana e Copa do Mundo 2026, mas como a Copa do Mundo 2030. E aí entra um outro jogo geopolítico e político do Marrocos, que é a influência regional dentro do norte africano e especialmente dentro do continente africano. É bom lembrar, o Marrocos vai sediar os principais torneios de futebol dentro do continente africano nos próximos anos, Copa do Mundo masculina, Copa do Mundo feminina e outros jogos africanos também. Isso não é à toa. O reinado do Marrocos está investindo em infraestrutura, que é para receber esses torneios, evidentemente ganhar um holofote, né? Quem sabe receber também financiamento de grandes eventos e tornar um país ali mais amistoso, mais nesse processo de ganha-ganha nas relações naquela região do norte africano, do continente africano inteiro, mas também do Oriente Médio, né? O Marrocos e outros países do norte africano muito próximos de países como a Arábia Saudita, um ou outro do Emirados Árabes, por exemplo, a Arábia Saudita, inclusive, crescendo sua influência muito grande, especialmente no norte africano ali, especialmente em relação ao Egito, e o Marrocos também não quer ficar fora disso. Lembrando que o Marrocos vai sediar a Copa do Mundo de 2030 e o projeto do Brahim Dias representa um projeto de 2024 a pelo menos até 2030, que é quando o Marrocos será uma das sedes da Copa do Mundo. Ou seja, o Brahim Dias, ele é a cereja do bolo desse projeto da Federação Marroquina, que já vinha captando e monitorando esse atleta desde 2017, e como vem monitorando e vem captando outros jogadores que inclusive já foram convocados nessa convocatória de março agora, como o Ben Seguir do Mônaco, como o Amokachi, jogador que já tem jogos, por exemplo, da seleção espanhola e etc, e também foi convocado para os amistosos de março. Ou seja, é uma seleção sub-21, sub-23 que o Marrocos está montando para disputar torneios em várias outras categorias, não só no profissional, mas o sub-23, pensando nas próximas Olimpíadas em Paris, por exemplo. Ou seja, o projeto da Federação Marroquina como política de Estado de tratar o futebol como um fator importante para estabelecer relações interessantes na geopolítica, em relações diplomáticas, em relações econômicas, é muito interessante. Você pode falar o que você achar sobre Marrocos, sobre pegar jogadores que são filhos da diáspora, mas a gente não pode dizer que não é um bom projeto. Tem seus problemas, tem seus vácuos, por exemplo, óbvio que tem, com certeza, mas o projeto que o Marrocos está fazendo é um projeto muito bem organizado, pensando para além do futebol e na sua relação e na sua influência. Apesar da Espanha ser um país extremamente problemático com relação à xenofobia, racismo e alguns projetos anti-imigrações que têm como alvo a comunidade marroquina, que é uma das maiores comunidades do Marrocos, nas relações internacionais, Espanha e Marrocos, por mais que seja uma briga de gato e rato, de cão e gato às vezes, ainda assim vão sediar uma Copa do Mundo em 2030, porque no contexto regional ali é muito favorável para os dois países, especialmente para o reinado do Marrocos e como eles estão pensando em ampliar a sua influência, ganhar financiamento externo também e trazer para si uma questão de poder, de política. Então, Brahim Dias representa esse ganho esportivo que o Marrocos teve sobre a Espanha, que esnobou o Brahim Dias como projeto, e o Marrocos ofereceu um projeto em que ele é protagonista e um projeto que sabe para onde quer ir. E isso facilita muito na hora de uma seleção africana captar uma jovem estrela do Real Madrid, uma jovem estrela do Real Madrid. É disso que nós estamos falando e por isso que esse momento de captação de Marrocos é histórico para o futebol africano, independente de qualquer coisa. Vou deixar 3 dicas. Pô, cara, se puder deixar o like aí, mano, facilita muito para esse projeto que é independente e o like ajuda esse conteúdo a chegar mais longe. E fazendo o convite, chega lá no Instagram, chega lá no TikTok, a gente produz conteúdo todos os dias sobre o futebol africano. E a terceira dica é, ouça o África em Pauta, nosso podcast sobre geopolítica no continente africano. Você gosta de podcast? Vai aí no seu agregador de podcasts favorito e digita África em Pauta. A cada 14 dias a gente tem um noticiário de 3 a 4 horas que você pode escutando a cada dia um pouco sobre
sobre o noticiário do continente africano. Eu estive lá no RTP África, em Portugal, esses dias falando sobre futebol africano. E isso é graças à moral que vocês me dão. Falei com os irmãos lá de Angola, Cabo Verde, os irmãos de língua portuguesa, e poder falar sobre o futebol africano em Portugal, num veículo feito por africanos, em diáspora, especialmente de língua portuguesa, é graças à moral que vocês dão ao meu projeto, e eu sou muito grato pela moral que vocês dão, as palavras que eu dou aqui para vocês, as ideias que eu compartilho, porque a minha visão é compartilhar informação e é propor uma ponte e um debate saudável sobre esse novo mundo e essas novas relações que vão se construindo dentro e fora do futebol, e a gente não está fora disso. Agora sim, África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Eu espero vocês no próximo vídeo e